Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Nesta continuação sobre a santidade de Deus, examinaremos um evento crucial envolvendo Uzá e a Arca da Aliança, destacando a importância da reverência e obediência diante da santidade divina. O exemplo de Uzá ilustra vividamente como a violação da santidade divina pode ter consequências severas. Portanto, é crucial para a Igreja contemporânea compreender e honrar a santidade de Deus, a fim de evitar transgressões que possam resultar em julgamento divino. Junte-se a nós enquanto exploramos mais sobre esse aspecto fundamental da natureza de Deus e suas implicações em nossas vidas. O ser de Deus, parte 29. Atributos comunicáveis, atributos morais, a santidade de Deus, parte 4. Uzá e a santidade de Deus. A Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus. Por algum tempo, ela foi guardada como um troféu, pois era a maior peça da religiosidade judaica, visto que a vara de Arão e um exemplar do maná estavam ali guardados, e era o símbolo da presença de Yahvé no meio de seu povo. Após derrotar os filisteus, segundo Samuel 5 do verso 19 ao 25, Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque, certamente, entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refães. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então, te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém. Essa arca santíssima ficava escondida no lugar santíssimo. Segundo as instruções de Deus, a arca só poderia ser transportada pelos varais colocados nas argolas. Êxodo 25 do verso 10 ao 22, também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho, que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura, de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim, na extremidade de uma parte, e o outro, na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali, virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Se alguém olhasse para a arca, quanto mais tocar nela, morreria. Números 4 do verso 1 ao 20, disse o Senhor a Moisés e a Arão.
Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e, com ele, cobrirão a arca do testemunho, e, por cima, lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e, sobre ela, porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, estenderão, em cima deles, um pano de carmesim, e, com a coberta de peles finas, o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e, com a coberta de peles finas, o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele, estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e, por cima dele, estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas, nas coisas santas, não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Na viagem de volta para Jerusalém, puseram a arca em um carro de bois, e no meio do caminho, os bois tropeçaram, e Uzá, um dos filhos de Aminadab que guiavam o carro, colocou a mão na arca com medo que ela caísse. Verso 6. Então a santidade de Deus foi vista quando de sua ira contra Uzá, pelo fato de ele ter tocado a arca e isto ter sido considerado um ato de reverência. Verso 6. Então o Senhor o feriu, e ele morreu ali. Ele não poderia ter tocado a arca santo do Senhor Santo. Mesmo que isto pareça estranho aos nossos olhos, essa santidade foi vindicada por Deus que exige reverência com as coisas que são santificadas. Ao invés de transportá-la segundo prescrevia a lei, eles violaram a lei, e isso foi considerado um pecado contra a santidade de Deus. A primeira reação de Davi foi de desapontamento diante da atitude de Deus com Uzá. Na opinião de Davi, Deus não poderia ter feito o que fez com Uzá. Afinal de contas, Uzá estava tentando ajudar para que a arca não caísse. Davi havia se esquecido da lei santa de Deus e de quão irado Deus fica quando a sua santidade é violada. A esta altura, Davi ainda não sabia quão santo era Deus. Foi preciso Deus se manifestar em ira para que Davi entendesse a respeito desta matéria que poucos de nós entendemos ainda hoje. Este exemplo de Uzá é apenas uma manifestação bem pequena do grande universo da santidade divina. Esse é o atributo mais precioso para Deus porque todos os outros são aferidos por ele. Portanto é de grande importância que a Igreja contemporânea dê a devida atenção a esta matéria, a fim de que não sejamos encontrados em falta diante de Deus. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.